Fala pessoal, nós estamos aqui no terceiro episódio do podcast da Cortez. Passa rápido, né? Terceiro já. Passa muito rápido, né? A gente começou um dia desses, já lançamos aí os 2 primeiros episódios disponíveis aí nas plataformas digitais, como o Spotify e também no YouTube. Você pode estar assistindo os episódios anteriores. E hoje nós estamos aqui, pessoal, para falar novamente de um assunto aí que interessa bastante os empresários, certo? E também os gestores de empresa, né? Que é um assunto que impacta bastante, que precisa ter uma atenção e que a gente precisa, querendo ou não, estar preparado para isso, que são as fiscalizações trabalhistas, as fiscalizações no ambiente de trabalho. E nós estamos aqui justamente para falar sobre isso e tudo que você precisa saber sobre essas fiscalizações agora no ano de 2026, para você estar preparado para o que der e vier. Novamente, nós estamos aqui com o nosso convidado, Lucas Cortez, né, que é o nosso CEO da Cortez SSMA, também é engenheiro em segurança do trabalho e tem um bom tempo de experiência aí no mercado. Acredito que o Lucas já tenha passado por diversas dessas situações, já deve ter visto um pouquinho de tudo, né, em relação a essas fiscalizações, perícias, auditorias, que querendo ou não, toda e qualquer empresa hoje em dia ela pode chegar a passar por uma situação dessa, né? O que difere é como ela vai estar preparada, né? Então hoje o Lucas vai passar um pouquinho dessas situações que ele já viu, que ele já passou, né? E aí, pessoal, só reforçando aqui que hoje as fiscalizações elas estão ficando cada vez mais frequentes e elas vêm justamente aí devido às obrigações que vêm surgindo cada vez mais, com as alterações nas normas regulamentadoras, na legislação trabalhista. E também é importante dizer que essas fiscalizações elas acontecem tanto de forma física, né, tanto de forma presencial, tanto também de forma online hoje em dia. Então hoje a sua empresa ela é monitorada também de forma eletrônica, né? A gente sabe que existem milhares de empresas aí no Brasil, nas regiões, e essas empresas elas são monitoradas pelo governo aí em diversos quesitos, diversos critérios, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí, porque muitas empresas, principalmente na região aqui de Imperatriz, já estão recebendo diversas notificações e fiscalizações. Por isso que a gente escolheu esse tema para abordar aqui hoje, porque o que a gente percebe é o despreparo de várias empresas nessas situações. Então acontece que quando existe essas fiscalizações, a pessoa tem um tempo para entregar e dar uma devolutiva ali para o fiscal, né? E muitas das vezes esse prazo é um prazo relativamente curto para o tanto de coisa que é preciso regularizar dentro da empresa, né? E aí isso é uma coisa que ela deve ser feita aos poucos, né? Deve ser contínua essa gestão de segurança para você estar preparado para essas situações, né? E aí a maior parte dos problemas não acontece por má fé, mas por falta de gestão, por falta de informação. Então você que identifica hoje que a sua empresa está dessa forma que nós estamos descrevendo aqui, eu digo que você busque aí regularizar tudo isso para você não ter uma dor de cabeça maior lá na frente, justamente porque a segurança do trabalho ela é um investimento, querendo ou não, né? Então vale muito mais a pena você investir nesses quesitos que nós vamos citar aqui para vocês, nos colaboradores de vocês, porque você só vai ter benefícios. E já aproveitando aqui o gancho para divulgar para vocês, falar para vocês um pouquinho mais sobre a nossa campanha de avaliação dos riscos psicossociais, certo? Que está no valor promocional a partir do valor de R$ 299 durante todo esse período da Copa. Então você que ainda não aproveitou, você que ainda não identificou os fatores de risco psicossociais dentro da sua empresa, a hora é agora de aproveitar esse valor promocional que nós estamos fazendo para fazer a avaliação e o acompanhamento dos fatores de riscos psicossociais que estão dentro da sua empresa aí, e você está dentro da legislação, né, dentro das novas atualizações normativas, e nós da Cortez estamos aqui para te ajudar. E agora já passando a bola aqui para o Lucas, eu vi que ele preparou alguns dados aí que são muito importantes para a gente estar de olho, para a gente estar ligado, que muitas vezes a gente não tem acesso, né? Então o Lucas vai iniciar aí para nós termos aí um choque de realidade em relação a esses dados, que são dados muito alarmantes, né? E muito importantes que a gente... Primeiramente, rapaz, o homem tá bom, hein? Terceiro episódio, o homem tá... cada vez mais melhorando, né? Nossa, essa introdução aí do homem, parabéns. O homem tá Obrigado. Já tá bem familiarizado. Bem rocha mesmo, né? Então, pessoal, primeiramente, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Vamos falar sobre mais um tema aqui muito importante. Para quem não me conhece, o Caio falou, me chamo Lucas Cortez,
Sou engenheiro de segurança do trabalho e atualmente como CEO da Cortez. Um pouquinho mais de 10 anos de experiência na área de segurança do trabalho e meu objetivo aqui é trazer dados, trazer informações, e eu puxei alguns dados aqui, eu tô com vários dados aqui para passar para vocês. Então você que é empresário, você que é da área de segurança do trabalho ou não, ou você quer ficar por dentro desse assunto, desse tema, eu recomendo você ficar até o final, porque nós vamos ter muitos dados aqui importantes para você se conscientizar e entender um pouquinho sobre esse assunto. Para começar, eu acho que eu trouxe 4 dados aqui, para a gente já abrir esse tema aqui com essas informações. E é um número que nenhum empresário pode ignorar, nenhum RH, nenhum empresário pode ignorar. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar um dado de 2025, que é o último dado que nós temos aqui na nossa mão. Às vezes a gente não tem noção disso, mas presta atenção aqui. Vocês sabiam que em 2025, ano passado, o Brasil registrou um recorde histórico de acidentes do trabalho? Foram 806 mil, mais de 806 mil acidentes do trabalho em 2025. E desses acidentes, aproximadamente 3.600 houve óbito. Então, de 800 mil acidentes, 3.600 praticamente chegaram a óbito. Então, é um número, só esse número aqui, cara, já dá pra gente falar que esse assunto é muito importante. Pessoas perdendo a vida no trabalho, pessoas perdendo membro do corpo, sofrendo... E outra, uma informação importante. Isso aqui é as empresas de empresas que registram. Imagina a quantidade de empresas que não comunicam, não abrem a CAT para comunicar. Então, e trazendo para multas, a multa máxima de infração que teve no E-Social foi R$44 mil. Multa em caso de reincidência, 88 mil. Dobrou, né? Dobrou, praticamente dobra. Então, esses aqui são os dados que nós temos. E, para fechar esses dados aqui, agora eu peguei esses dados e dividi, para vocês terem uma ideia, a cada 43 segundos, um trabalhador formal, que está registrado ali, que foi comunicado, sofre um acidente. Imagina, a cada 43 segundos, menos de um minuto, um colaborador no Brasil sofre um acidente. E a cada 3 horas e meia, acontece um óbito no trabalho. Um colaborador perde a vida trabalhando. Um colaborador, mais uma vez, formal, que a empresa registrou. E aí eu pergunto para você, esse assunto aqui é muito importante. Eu falo assim, a fiscalização é um tema que todo mundo quer saber quanto é que é a multa. A gente vai falar tudo isso, a gente vai falar sobre isso. Porém, entender uma coisa que vem antes da multa, que é a consequência física, é muito mais importante. Então, além de você ter toda essa consequência física aqui para os colaboradores, para a empresa, quando um colaborador se afasta, sofre um acidente, a empresa perde muito, o colaborador perde muito, o governo perde muito, todo mundo perde. Então, além de tudo isso que acontece, eu ainda tenho a outra etapa, que é a parte de multas, fiscalizações e outras coisas. E a gente vai entrar mais em detalhe em relação a isso, então, Caio. Esses aqui são os dados para a nossa audiência ali já entender que o assunto hoje vai ser isso, pessoal. Pegado. Então, quando a gente fala de fiscalização, a gente pode falar de uma fiscalização que pode ocorrer a qualquer momento, mas elas também ocorrem em decorrência desses eventos, né? Que é justamente um acidente, um óbito de um colaborador, ou até mesmo uma denúncia feita ali de forma anônima, né? Que é o que a gente não quer que aconteça, né? Então, sempre costumo, inclusive, nos treinamentos, apresentar uma pirâmidezinha. A base dessa pirâmide é a quantidade de quase acidentes ou acidentes que tem, e o topo da pirâmide são a quantidade de mortes que ocorrem em uma empresa. E isso é um número proporcional, ou seja, quanto mais acidentes ou quase acidentes você tiver na sua empresa, mais vai ser a chance de alguém morrer, porque esse risco aumenta. Então a nossa metodologia aqui é justamente diminuir os quase acidentes, zerar o máximo esse número de acidentes, porque isso garante que você tenha uma chance menor de um óbito de um colaborador dentro da sua empresa. Isso aí já tem um impacto enorme na família da pessoa, né? Dentro da própria empresa, e até mesmo compromete ali a visibilidade dessa empresa, tanto mediante aos clientes, né?
em que essa empresa faz a prestação de serviço, tanto também aí em relação ao governo, que fica mais de olho naquela empresa, se ela está fazendo as coisas direito, porque existe todos os processos aí de investigação de acidente, né, Lucas? E é interessante a gente notar que hoje em dia essa fiscalização ela vem ficando mais intensa, né, Lucas? Então o que a gente observa é isso, justamente porque agora nós temos um acompanhamento mais de perto em relação ao e-social. Então, o e-social está aí justamente para acompanhar melhor isso e de forma eletrônica. Explica um pouquinho aí pra gente, Lucas, Exatamente. como é que é feita essa questão da fiscalização. Hoje, eu estou 10 anos na área, um pouco mais de 10 anos. No momento atual, é o momento que eu vejo a fiscalização mais próxima. A fiscalização ficou mais dura. Por quê? Tem vários fatores. O primeiro, acho que o top 1 aqui é o e-social. Agora com o e-social, Caio, o governo consegue cruzar as informações, os dados. O que é? A empresa, o RH registra o colaborador. Aí manda o registro dele para o e-social. Imagina que o e-social é como se fosse um guarda-roupa. O cara assinou a carteira, eu guardo lá uma peça. Aí eu dou férias pro colaborador, eu guardo uma peça. Eu faço a rescisão, eu dou uma peça. Eu faço o exame do colaborador admissional, eu guardo lá no guarda-roupa. E aí tu imagina, eu sou obrigado a ter X peças no guarda-roupa. Que a X peça envolve toda a parte trabalhista do cara, envolvendo a contabilidade, e também a parte de saúde e segurança do trabalho. Aí o governo agora tem acesso ao guarda-roupa, o guarda-roupa é do governo. Sim. Aí o governo entra lá, no e-social, olha que o colaborador está lá, está registrado, porém eu não tenho nenhuma informação sobre o risco que esse colaborador está exposto. Automaticamente o governo consegue cruzar os dados. E antigamente, as empresas faziam as documentações de segurança do trabalho, os treinamentos, Deixava impressa na gaveta. Isso. E esperavam um auditor bater na porta. E esse auditor nunca foi. E aí, por décadas, as pessoas falavam o quê? Ah, não, isso mais esperar, porque se acontecer, vai ser lá uma vez na vida. Hoje não, acabou esse negócio. Hoje, com um clique no computador, o governo consegue filtrar as empresas que não estão enviando as informações de saúde e segurança do trabalho para o colaborador. O colaborador consegue acessar essas informações lá no aplicativozinho Meu INSS. Tem meu celular, senta aqui. Meu INSS. Ele entra no aplicativo e ele consegue registrar lá, pegar as informações. Então hoje, as informações estão unificadas dentro do portal. Então o que acontece? Se a empresa que é obrigada a mandar as informações para o governo não está mandando, automaticamente eu preciso o quê? Eu posso notificar a empresa, eu posso até multar. Então hoje a gente consegue ver muitas multas sendo feitas de forma automatizadas dentro do sistema do social. Agora tem o DET também, domicílio eletrônico. Então o governo criou vários mecanismos para quê? Para acompanhar, ter esses dados, porque sempre foi obrigatório. Não é que agora se tornou mais obrigatório. Sempre foi obrigatório. Agora estamos cada vez mais transparente com essas informações em um ambiente virtual, digital do governo, onde o próprio dono é o governo e ele tem acesso se você está mandando ou não está mandando. A sua obrigação é mandar. Se você não manda, ele tem o direito de multar você, mandar uma notificação para você. Então esse é o ponto. E aí, Lucas, é interessante porque com essas informações no e-social, ele já nos dá um parâmetro se aquela empresa ela está levando a sério a segurança do trabalho. Então quando eu entro lá, eu vejo uma empresa que está enviando corretamente, dentro dos prazos estabelecidos, as informações para o social, por si só, eu vendo isso já me dá uma confiança mais de que aquela empresa está levando a segurança do trabalho a sério. Diferente de uma empresa que não faz esses envios, que não tem nada sendo informado, que está tudo com erro, com inconsistência, isso vai abrir esses precedentes para me desconfiar que essa empresa, na prática, ela não está garantindo a saúde e a segurança dos colaboradores. E eu já vi várias multas dentro do portal lá, por causa de ausência de informação social. Só por conta disso, nem chegaram. Um ponto importante é que em janeiro agora de 2026, presta atenção, em janeiro agora de 2026, o governo fez um reajuste de multas previdenciárias envolvendo o e-social. Resumindo, a ausência de informação dentro do e-social para compor o PPP e o LTCAT, enfim, falta de informações no e-social gera multa, a gente já sabe. Agora, imagina, por que o governo reajustou as multas em janeiro? Em janeiro de 2026, o governo fez um reajuste de multas.
só faz reajuste quem está com interesse de aplicar. Senão ninguém fazia reajuste. Então, você que é empresário, atenção. E outra, é tão barato se regularizar. É tão barato. Assim, eu quero falar até os dados aqui, mas assim, às vezes você com R$500 está regularizado. R$500, gente. R$1.000 no ano você está regularizado. 200, dependendo do tamanho da sua empresa. Então, assim, é tão barato se regularizar e às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, outro ponto também importante aqui é que desde dia 26 de maio, outro ponto importante sobre multa. Desde o dia... Rapaz, outro ponto importante aqui, né? Que eu falei, né? Isso. É bom que tem na frase, hein? Acho que nós estamos mexendo, né? Vai, voltou. Voltou? Volta. Outro ponto importante aqui, Caio, é que desde maio, mês passado, dia 26 de maio de 2026, riscos psicossociais são obrigatórios. Na verdade, são obrigatórios já tem um tempinho que já se tornou obrigatório. Só que em relação a multas, desde maio desse ano, desde o mês passado, maio de 2026, as empresas que não inserirem os fatores de riscos psicossociais dentro do PGR, do inventário de risco do PGR, essas empresas também estão cabíveis de sofrer uma multa ali, receber uma multa. Então, olha como o cerco fechou. Olha como as coisas estão se cada vez mais ficando um pouco mais difícil para aquele empresário que não quer cumprir. Se você é empresário, eu sei que o Brasil tem uma carga tributária absurda, eu sei que tem coisas demais para cumprir, eu sei que... Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, se não cumprir o básico da área de saúde e segurança do trabalho, a sua empresa pode ser prejudicada. Então, é uma dica. Nesse momento eu não quero te vender, eu quero te conscientizar. É uma dica para você. Em 2026, fiscalização eletrônica, psicossocial, agora tem uma lei que obriga as empresas a divulgar todo e qualquer assunto envolvendo prevenção de câncer. Então, todo dia acontece algo novo, uma lei nova, um processo novo. A gente precisa estar atento, né? E você, como empresário, você precisa saber que você é obrigado a fazer isso. Lucas, mas tudo é muito caro. Não é. É caro se você não fizer. É barato, gente. Tem pacotes, a gente tem na Cortez aqui, tem pacotes baratos de R$500, R$200, de R$800, barato, que você pode adquirir e tudo isso que se tornou obrigatório a gente cumpre para você. E o que é isso para sua empresa? Agora, uma multa, e pode chegar a 40 mil, 30 mil, 20 mil, aí quebra o empresário. Não é isso aqui que vai quebrar o empresário. Uma palestra sobre conscientização de câncer não vai quebrar o empresário. Enviar as informações para o social não vai quebrar o empresário. Elaborar as documentações, colocar o psicossocial dentro do inventário do PGR, não vai quebrar o empresário. O que vai quebrar o empresário é você não cumprir isso aqui, porque as multas são 10, 20 vezes maiores do que o preço que você vai, o investimento que você vai fazer para cumprir essas obrigações legais. Certo, Lucas. E aí, vamos falar um pouquinho sobre como que essa fiscalização ela pode chegar até você, empresário, até a sua empresa. Então, a gente tem diversas maneiras dessa fiscalização ela bater na porta, dessa notificação chegar. A primeira delas a gente já citou aqui, que é o cruzamento digital dessas informações. Então, isso automaticamente se torna um motivo para essa fiscalização chegar até você. Mas, além disso, nós temos outras situações também, onde uma das mais recorrentes é justamente a denúncia dos próprios colaboradores da empresa, que sentem que algo está irregular, que observam, os colaboradores eles observam quando a pessoa não fornece um EPI. Hoje em dia, principalmente com a tecnologia, com as informações que nós temos hoje em dia, os colaboradores eles têm ciência dos direitos deles e eles vão correr atrás desses direitos, né? Através ali de uma denúncia, através de uma solicitação. Então ocorre bastante essa denúncia por parte dos colaboradores e os colaboradores eles são ouvidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e passa a ser um ponto de atenção ali para aquelas empresas, né, Lucas? Eu vou citar aqui 5 formas de como a fiscalização chega até você. Presta atenção, eu vou citar as 5 formas de como a fiscalização pode chegar na empresa. E depois eu vou dizer cada uma, mais ou menos, como é que funciona. Eu não vou dizer com base em teoria, vou dizer com base na prática, do que a gente vive aqui, Caio. Então, as 5 formas de como a fiscalização chega até a empresa. A primeira,
cruzamento digital de dados, através lá do e-social. Um exemplo, teve um acidente do trabalho. E esse acidente do trabalho gerou afastamento. O colaborador foi para o INSS. Lá no INSS descobre que foi um acidente do trabalho. Porém, não tem CAT registrado. O INSS pede a CAT e a CAT não está registrada. Então aconteceu o quê? A empresa não cumpriu com a responsabilidade dela, né? Obrigação dela. Isso. Então automaticamente ela leva uma multa. E a multa não é barata em relação. Então, cruzamento de dados. Para tudo tem cruzamento de dados agora dentro do e-social. O outro ponto, denúncia de colaborador. Isso aqui é o que a gente mais recebe aqui. E um ponto interessante aqui é que hoje o colaborador ele tem acesso à internet, tem acesso ao chat GPT. Tudo que coloca lá no chat GPT, o chat GPT faz o quê? Ele tenta nos agradar. Eu tenho direito à insalubridade? O chat GPT tem. Aí ele acha uma forma de dizer que tem. Então, um ponto importante é isso. E agora, surgiu a portaria, atualizou em NR1516, que a empresa é obrigada a disponibilizar ali as informações do laudo de salubridade e periculosidade. Então, o colaborador agora ele tem acesso a tudo isso. E aí, um ponto é denúncia. E outra, quando o colaborador faz uma denúncia sobre a sua empresa, o Ministério do Trabalho ele não vai lá só na denúncia. Ele vai olhar tudo. Um exemplo, o colaborador denunciou porque não recebeu o EPI. Aí quando o Ministério do Trabalho chega na tua empresa, ele faz o quê? Ele pede a ASO, ele pede ficha EPI, ele pede ficha de registro, programa de segurança do trabalho, tudo, treinamento. Então uma denúncia, e outra, ele não pede só daquele cara que denunciou, ele pede da empresa toda, ele faz um mapeamento da empresa toda. O outro ponto também, acidente do trabalho. Quando acontece um acidente do trabalho, que a empresa não abre CAT, ela não tem nenhum... Olha, todo acidente de trabalho, normalmente a população fica sabendo, o colaborador pode denunciar porque sofreu um acidente na empresa, e aí o Ministério do Trabalho vai na empresa, pede PGR, pede PCMSO, pede CAT, pede tudo. E eu fico pensando, tem muitas empresas que têm medo de abrir CAT. Sim. A CAT, ela é uma das maiores proteções que uma empresa pode ter. Por quê? Porque se o cara sofreu um acidente, gente, pode acontecer, faz parte da probabilidade. Muita gente trabalhando, muitos riscos. O que o governo e nós na área de segurança do trabalho queremos é diminuir a quantidade de acidentes. Mas através desses dados, né? Acidente vai acontecer. Infelizmente, é igual acidente de trânsito. Se todo mundo cumprir o trânsito, vai deixar de ter acidente? Não, sempre vai ter, porque aparece uma pessoa que naquele dia perdeu a lógica. Então, a gente quer diminuir isso. Então, essa parte de acidente... Infelizmente, toda empresa, em algum momento na vida, vai ter ou um acidente ou um incidente. E esse colaborador, ele pode denunciar você no Ministério do Trabalho. Aí o Ministério do Trabalho vai lá, a primeira coisa que pede é a CAT. Se você não tem a CAT, você está escondendo. A partir do momento que ele descobre que você está escondendo, que não teve aquele acidente, acontece o quê? O Ministério do Trabalho já abre o olho. Se ele escondeu que não teve acidente, então ele está escondendo um monte de coisa. Isso. E ele começa a achar outras coisas. E também existem as fiscalizações programadas do Ministério do Trabalho, Caio. Como é que funciona a fiscalização programada? Aqui na nossa região, o Ministério do Trabalho fala o seguinte, eu vou visitar todos os restaurantes. Aí saem todos os restaurantes. Autopeça, construção. Então, em toda a cidade, o Ministério do Trabalho tem essa programação. O agro, eu vou fiscalizar as fazendas daquela região. E ele vai em todas, padrão. Leva o formuláriozinho e cobra. Inclusive, a gente já sabe o que ele cobra. De tão recorrente que é. Sim. Então... essas são as formas. Aí tem a outra, né, que é a auditoria retroativa. Então, às vezes, ele fez uma auditoria na sua empresa 2 anos atrás, ele volta depois de 2 anos para saber se está tudo certo, se não está. Então, essas são as formas da fiscalização chegar em você. Hoje, a mais recorrente é cruzamento online do e-social e denúncias dos colaboradores. Então, a empresa precisa se proteger quanto a isso, Caio. Isso é muito importante. E aí vamos já falar um pouquinho sobre o que essa multa pode causar, além aí dos danos físicos que a gente já comentou e também em relação à imagem, à postura da empresa, né? Mas vamos falar também sobre os valores, Lucas. Então a gente sabe que tem diversas fontes de irregularidade que podem acontecer dentro de uma empresa e cada uma delas pode te impactar financeiramente de alguma forma. E isso pode quebrar uma empresa, não é? Isso pode fazer com que um erro, uma coisa que foi deixada de fazer, impacte financeiramente aquela empresa naquele ano, né? E muitas empresas até não conseguem nem se estabelecer por conta dessas dívidas referentes à multa, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Eu separei aqui uma tabelinha, depois eu posso até mandar para quem está nos assistindo aí, se você quiser,
Eu posso mandar. Chama a gente aí no YouTube, comenta, Spotify, não sei onde você está assistindo aí, se é no Instagram, comenta aí, pede que a gente envia para você. Eu tenho uma tabelinha aqui que eu separei as principais multas, normalmente, que eu vejo no dia a dia. E eu já vou dando o primeiro ponto. A reincidência dobra o valor da multa. Se a multa é R$1.000, teve uma reincidência naquela empresa sobre aquele mesmo assunto ali, mesma infração, ela pode dobrar, certo? Então vamos lá. Falha nos eventos. De enviar o evento para o social, os eventos lá, que é o ASO, né? Que eu envio o ASO, e eu envio também os agentes nocivos, que é os riscos, né? Que estão no LTCAT. Esse aqui, normalmente, o valor mínimo é de 443, mais ou menos ali. E o interessante é que ele tem uma lógica. A portaria, eu acho que é 1131 de 2025, que é a base legal, é uma portaria, ela dá uma lógica pra gente que o valor é cobrado por colaborador. Por um exemplo, eu não enviei no Caio, não tem o fixo e mais o colaborador? Isso. Então a gente tem um valor fixo, que é o valor mínimo daquela reincidência, mais por colaborador. Se tu na tua empresa tem 2 colaboradores, então normalmente o colaborador vai dar 104 ali por envio. E aí a inflação pode chegar ao máximo, e tem um máximo também na portaria, que é quase 45 mil. Que uma empresa, por uma inflação, a falta do envio desse evento para o social. Então, se for reincidente, 88 mil. Um envio, cara. Quanto é que a Cortez cobra por envio? Eu vou até abrir o jogo aqui, posso abrir? Pode. Nem eu sei essa informação. Nem tu sabe, né? A Cortez, normalmente, eu acho que a gente cobra hoje, no comercial eu tenho que ver certinho, mas é uns R$40. Por envio. R$40. A multa pode chegar a 44 mil. R$40, gente. Um envio. Então, assim, o cara só não se cuida se não quiser. Outro ponto importante. Não tem a CAT, que a gente falou agora há pouco? A CAT, aconteceu um acidente. Se eu não enviar, esse aqui é um dos mais importantes. Esse aqui é um dos pontos mais importantes, Caio. Porque tem muita empresa que não quer abrir CAT, com medo. Olha só, a portaria 1131 de 2025 deixou aqui o valor mínimo e o valor máximo. Se a empresa não emitir a CAT ou emitir fora do prazo. Existe um prazo. O valor mínimo é R$805. 805. Ah, já é um valor alto. Houve um acidente na empresa. E a empresa não abriu a CAT. Mas o colaborador, ele pode abrir o colaborador, não sei se você sabe. O colaborador pode abrir e tal. Mas enfim, o colaborador denunciou e a empresa não abriu. O valor mínimo de uma CAT é 805 mil. O valor máximo pode chegar a 98 mil. Pancada. E aí? Vale a pena ou não vale abrir? Não, não vou abrir porque eu não posso me expor. Você não está se expondo em nada. Você simplesmente está cumprindo a sua obrigação e sendo transparente. Caso aconteça alguma coisa, você fala, ó, houve um acidente, está aqui a CAT, mas eu tomo todas as medidas cabíveis para que isso não aconteça novamente. Vamos pular para a documentação? Bora lá? PGR. Você lembra do PGR, o famoso PGR e o PCMSO? Lucas, e quanto é? Quanto é se eu tiver com o meu PGR desatualizado? Ou com a ausência de... Ó, um ponto importante. Um ponto muito importante. Ah, eu tenho um PGR, mas ele está desatualizado. É a mesma coisa de não ter. Você sabia disso? É forte, não é isso? Ah, eu tenho um PGR, eu fiz no ano de 2022. Tá em 2026. Eu tenho um PGR, mas eu não atualizei. Teve muita mudança. É a mesma coisa de você não ter. A multa para o PGR, a mínima é 634. Normalmente de acordo com o NR1. Então, ela pode dobrar, ela não pode. O PCMSO também está uma média de 378. Agora, a ausência do LTCAT também tem outros pontos também. O ASO, é muita coisa. Não vou entrar em detalhe aqui. Não chega nem a ser o valor da elaboração. Né? Não chega, passa longe. Então, assim, eu não vou entrar em detalhe porque isso, a base legal ela me dá as portarias, das multas, das reincidências, mas tem alguns fatores que falam. Depende de cada caso. Cada caso. Quantos colaboradores tem, qual base legal que eu vou olhar, se eu vou olhar previdenciário ou do Ministério do Trabalho. Então, resumindo, cuidado, galera. Cuidado. A multa é muito maior. O valor da multa é muito maior do que
o investimento de você se regularizar. Além de você se regularizar, você está cuidando da sua empresa, aumentando a produtividade, trazendo uma série de coisas. Então, cuidado em relação a isso. Então, eu acho que essas informações aqui já deu por... Se tem algum dono de empresa nos assistindo, e se ele sair desse podcast e desse momento aqui e não correr para se regularizar, é porque literalmente ele não está preparado para ser empresário, porque ele não entendeu. O empresário entende, ele faz os cálculos e entende, vale ou não vale a pena investir? Isso aí, pessoal. E aqui que a gente já viu o valor das multas em relação a esses vários quesitos, lembrando que a gente mostrou os valores individuais por cada erro aqui por documento, mas tem empresa que não tem os envios sendo feitos, tem empresa que está com os programas desatualizados, não emite CAT, tudo isso quando junta vira uma bola de neve. E é justamente o que a gente busca fazer aqui, Lucas, toda vez que entra um cliente de gestão. Então aqui a gente cuida mensalmente da empresa, a gente tem uma programação para que ao longo do ano a gente regularize ela. Então a gente cria todo um plano de ação quando a empresa entra aqui, comercial vende, fechou o contrato, a gente mapeia... Essa parte tu domina. Essa parte eu domino porque eu faço mapeamento com a empresa. Então deixa eu te entrevistar agora. Vai, bora lá. Vou te entrevistar agora. Caio, cliente que ouviu a gente agora, o empresário, o RH que ouviu a nossa conversa aqui agora, e aí esse empresário, ele quer contratar a Cortez. Beleza, ele pede uma cotação, pede um orçamento, e eu quero que tu explique passo a passo como é que funciona o fechamento do contrato na Cortez. Beleza. O cliente X quer contratar a Cortez e chega, assina o contrato e você, como supervisor de segurança do trabalho da Cortez, você vai começar a gestão. Qual é o passo a passo? Fala pra gente de forma resumida aí. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, desde a nossa parte comercial aqui da Cortez SSMA, os nossos serviços eles já são explicados ali desde o início para quem quer fazer a contratação do nosso serviço. Então, desde essa parte o cliente já fica bem ciente. E a partir disso, quando ele fecha essa gestão social conosco aqui da Cortez, a gente automaticamente entra em contato para realizar uma reunião de integração. Então, a gente tem um momento específico para entrar em contato com você, fazer uma reunião, seja... Todo cliente passa por essa reunião. Todo cliente passa por esse procedimento, ou por videoconferência, ou ou de forma presencial. O que é falado nessa reunião? Vamos lá, nessa reunião o objetivo dela é o quê? É a empresa que nos contratou conhecer dos nossos serviços, conhecer como que a gente funciona e como nós trabalhamos, para ser de maneira bem transparente mesmo. E nós aproveitamos o momento para conhecer a empresa também. Então é um momento onde eu coleto vários dados daquela empresa. Eu identifico se ela já teve um técnico ou uma consultoria anterior. Tudo isso muda para o final. Tudo isso... Para fazer o planejamento. Isso, tudo isso eu levo em consideração no planejamento daquela empresa, porque eu vou saber qual é o nível de conformidade que ela está hoje. E depois da integração? Terminou a integração, qual é o passo a passo de atividades são executadas? Terminou a integração, a gente já faz o cadastro dessa empresa automático no nosso sistema, que ele é integrado ao e-social, e a gente faz a solicitação das informações anteriores. Para quê? A gente tem a preocupação de verificar se anteriormente, antes da gente chegar, aqueles envios estavam sendo feitos. Então a gente faz uma auditoria completa nessa empresa, a gente tem uma consultora só para isso, que ela verifica os erros anteriores. Então a empresa que contrata a gestão da Cortez para corrigir os erros anteriores, né? Então tem empresa que tem 5 anos que não... E qual é a ordem? Isso. Vai depois eu faço documentação, faço a visita, qual é a ordem? Depois a gente faz uma visita técnica, depois de tudo isso no sistema, da gente saber os cargos, os setores, como que a empresa funciona, tá com todos os asos em mão. A gente faz uma visita técnica nessa empresa pra gente verificar e analisar os riscos de cada atividade, conversar com o colaborador, com o gestor, e com base nisso o nosso time elabora as documentações e deixa esse cliente com a documentação toda pronta. E aí nessa documentação, né, que é o PGR e o PCMSO, a gente gera o plano de ação. Nós temos uma novidade, né? Tem um sistema que o cliente acompanha. Como e isso, a partir de agora a gente tem um sistema onde o cliente consegue acompanhar automaticamente esse planejamento, que ele é totalmente personalizável, né? Então ele leva em consideração as necessidades do cliente. Então, o cliente, a gente identificou que ele não entrega hoje ficha de EPI, né? Eu vou lá e adiciono aquilo específico para a gente implementar, ensinar ele a utilizar e ele passar daqui para frente e se regularizar. Além das atividades do plano de ação do PGR, né? Então, tem algum colaborador que tem risco de trabalhar em altura. A gente planeja um treinamento de trabalho em altura para ser realizado ali durante ao decorrer daquele ano. E aí toda a nossa equipe se programa para poder cumprir essa programação toda. Então, para todas as empresas é moldado o processo? Isso, a gente tem um atendimento totalmente personalizado, né? Até porque a gente atende diversos segmentos diferentes.
Então, por exemplo, o supermercado é super difícil da gente parar para fazer uma ação. Mas a rotina de supermercado é muito A rotina de supermercado é uma das mais difíceis para fazer ação, mas a gente sempre consegue realizar. O importante é não parar, né? Isso, para vocês terem uma noção, às vezes, para fazer uma ação em um supermercado, a gente faz colaborador por colaborador. Eu já tive treinamento que eu fui fazer um dos nossos clientes aqui, de Imperatriz, que eu fiz o treinamento com cada colaborador. Fui falando, levando a lista de presença, levando o brinde e falando cada um as mesmas coisas, repetindo, porque era a única maneira que a empresa conseguia participar. A gente é super flexível. Então aproveita que é você que é o supervisor, fala pra galera aí que tá ouvindo a gente que ainda não tem uma gestão de saúde e segurança do trabalho. Aproveita esse momento aqui, fala pra eles. Chame eles para ser o seu cliente, para você fazer a integração com eles, mostrar o que tem que ser feito. Isso aí, pessoal, para você que ainda não tem uma gestão de segurança do trabalho, que você não tem um suporte em relação a isso, eu convido você a estar entrando em contato com o nosso setor comercial, que ele já vai conseguir te passar a maior parte das informações. Logo depois você vai ter contato direto comigo. Como eu sou supervisor da área, eu sempre estou à disposição dos clientes para resolver toda essa questão e alterar o planejamento, então a gente é super flexível nessa parte. Certo, pessoal? E é uma coisa que você só tem a ganhar, porque você vai ter a garantia de que você vai ter ali profissionais de diversas áreas diferentes para te atender. Então, além de mim, que estou aqui para dar o suporte, a gente tem uma consultora só para e-social para tirar suas dúvidas e garantir o envio no mês. A gente tem uma consultora só para documentações, que vai realizar todas as suas documentações, deixar atualizada. Se precisar de uma atualização, você consegue atualizar. Por quê, Lucas? As empresas, quando fazem uma documentação avulsa com a gente ou com outra consultoria, a empresa está daquela forma ali. Mas ao longo do ano pode adicionar um setor, pode adicionar um consultor novo. Então vocês vão mudar e não cobra nada mais. E a gente muda, faz essa atualização, você só fala, Caio, adicionamos um novo cargo aqui. Nossa consultora vai lá, muda a documentação, também, emite novamente. Tem alguém para fazer treinamento? Treinamento, nós temos aí um segmento próprio para ações e treinamentos. Medicina do trabalho também, vocês falam? Medicina do trabalho nós também temos e visitas técnicas também periódicas. Eu aprendi isso. Eu vou liberar 15% de desconto aqui agora. Fala aí. Aí tu tem que liberar 15% de desconto agora. 15% de desconto para quem vier desse vídeo. Aí tu tem que criar um nome aí. Botar podcast. É o podcast. É o código que é podcast 15. Podcast 15. Podcast 15. Se a pessoa vir no comercial e falar podcast 15, ela ganha 15% de desconto no nosso pacote de gestão. Olha aí, pessoal, nosso CEO acabou de liberar aqui para você um cupom de desconto. Não estava planejado. Não estava planejado, a gente decidiu agora aqui para que você que está vindo aí do YouTube, está nos ouvindo do Spotify ou até mesmo do Instagram, para que você possa aproveitar esse valor promocional aí de 15% de desconto na nossa gestão e-social. Você vai entrar em contato com o nosso comercial e nós vamos fazer um plano personalizado para você, de acordo com as suas necessidades, tá bom? E de acordo também com o tamanho da sua empresa, e você vai estar podendo estar 100% regularizado quanto a isso. E se vier alguma fiscalização, igual nós falamos aqui, a gente garante que você vai estar preparado para passar por isso sem dor de cabeça e que vai ter um suporte ali para te ajudar e você não vai estar sozinho nessa. Pronto, então chegamos ao fim do nosso podcast. Vou passar para você continuar o podcast e a gente vai dar nossas considerações finais, né? Isso Vou começar por mim aqui agora. Você que nos assistiu até aqui agora, eu como engenheiro de segurança do trabalho, como parceiro de negócios, parceiro de empresas, eu quero dar uma dica para você. Se regularize. Eu sei que tem muita coisa no mercado de trabalho, tem muita... A carga tributária em cima do empresário é muito grande. Os custos são muito altos. Não é fácil ser empresário no Brasil, eu sei que não é. Só que tem algumas coisas que são inegociáveis, como parte tributária, você tem que cuidar muito bem, a parte jurídica, as vendas e a segurança do trabalho. Porque a segurança do trabalho, ela gera uma segurança jurídica para você e, além disso, ela reduz custo. Porque evita problemas trabalhistas, evita multas. Então, uma dica que eu dou para você, independente se você vai fechar com a Cortez ou não, se regularize, é barato. Agora, se torna mais caro quando você é fiscalizado, quando acontece alguma coisa que as consultorias aumentam o valor porque é emergencial. Então, uma dica para você que nos ouviu até agora, atenção em relação a isso e continue assistindo a gente aqui no Spotify, no YouTube, no Instagram. A gente sempre vai trazer conteúdo para conscientizar você e ajudar você, porque eu sei que é um tema que poucas pessoas falam.
Beleza? Então, forte abraço aí. Devolver pro Isso Caio. mesmo, pessoal. Agradeço aqui o Lucas, que esteve aqui novamente conosco, trazendo aí toda essa bagagem que ele tem, todo esse conhecimento. O Lucas veio diretamente de Balsas aqui para nós realizarmos esse episódio para vocês, totalmente preparado aqui para que vocês venham ter conhecimento e ciência mais sobre o assunto. E eu agradeço também você que nos ouviu até agora nas plataformas digitais. E até o próximo episódio, que nós vamos preparar aí um tema que também agrega valor, assim como esse. E novidade, vai ter convidados. Vamos ter convidado no próximo E podcast. parece que vai melhorar também nossa estrutura. Isso, com certeza. Mas deixa pro próximo. Deixa pro próximo que vocês vão ver. Muito Valeu, obrigado, abraço, pessoal. tchau. Tchau.